Boa tarde a todos e a todas. Pedindo a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberto a 26ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2025. Primeiramente, indago aos senhores vereadores se dispensam a leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao vereador Genival Coutinho para fazer a leitura das matérias do pequeno, grande expediente e ordem do dia. A palavra ao vereador Genival Coutinho. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os demais colegas que já se encontram aqui nesse plenário e também a toda a população que nos acompanha, tanto de maneira presencial como também de forma pela internet e meios de comunicação. Uma ótima noite a todos. Pauta da 27ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, segundo período, de 25 de agosto de 2025. Pequeno expediente, consta ofícios recebidos número 228/2025, Poder Executivo Municipal, onde é encaminhado pela gabinete da senhora excelentíssima prefeita municipal de Itauá, encaminhando o plano de sustentabilidade referente à proposta número 038-142/2025, que trata da Feira de Exposição Agropecuária dos Inhamuns Festberg. Indicação número 786/2025, Francisco Wellington Urbano Cavalcante, indica a chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a perfuração de um poço na localidade de Sítio Mangueira, distrito de Inhamuns, nesse município. Indicação 787/2025, Hélio Pedrosa Castelo Neto, indica a chefe do Poder Executivo Municipal, a criação da rota turística da cultura da região dos Inhamuns, conectando museus e espaços culturais de Itauá em municípios vizinhos por meio de parceria entre prefeituras e com apoio do governo do estado. Indicações número 788 e 789/2025, Genival Coutinho Sobrinho, que indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, pissarramento e melhoramento das estradas de Santo Antônio de Baixo, Trici, conforme indicações anteriores, como também o pissarramento e melhoramento da estrada que liga a comunidade de Bezerro, distrito de Santa Teresa, a CE 187, onde a mesma passou apenas por um paliativo. Indicação número 790/2025, Hélio Pedrosa Castelo Neto, indica a chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de pontos de coleta comunitária de lixo em localidades e distritos do município de Itauá, onde a coleta regular de resíduos domiciliares não é realizada, em razão da distância ou dificuldade de acesso. A medida visa a preservação ambiental, a promoção da saúde pública, a inclusão social e a otimização de recursos do município, concentrando a coleta em pontos estratégicos, reduzindo custos operacionais. Indicações número 791 e 792 de 2025, João Evanilson Alexandre de Souza, indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a instalação e troca de luminárias na comunidade de Belém, distrito de Barra Nova, nesse município, como também a limpeza completa na comunidade de Belém, distrito de Barra Nova, nesse município. Indicações número 793 e 794/2025, indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, que seja feita a máxima urgência a coleta de lixo uma vez por semana da Vila de Flores, distrito de Trici, nesse município, como também seja feita a limpeza, pode a pintura do meio-fio da Vila de Massapê, distrito de Santa Teresa, nesse município. Indicações número 795 a 801 de 2025, todas de autoria do vereador Fulvio Hermes Gonçalves Cavalcante, que indica a chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a executar a perfuração de poço artesiano, instalação e construção de reservatório de água para abastecimento da localidade de Carnaúba, sede distrital nesse município, como também sugere a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, esforço para, na máxima urgência, determinar a execução de obra de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto em toda a extensão da travessa João Custódio, conjunto habitacional Joel Marques, nesse município. Indica ainda executar a poda das árvores que compõem a arborização do conjunto habitacional Joel Marques, nesse município. Instituir a Bolsa Acadêmica Universitária no âmbito municipal. Instalar coletores de lixo em pontos estratégicos e disponibilizar a coleta de lixo permanente na quadra 2 do conjunto habitacional Domingos Gomes de Aguiar, nesse município, bem como executar a complementação da pavimentação asfáltica da rua
Francisco Alexandre Cavalcante, Alto do Cruzeiro, nesse município. E, por último, providenciar as reposições das lâmpadas queimadas e manutenção da iluminação pública por toda a extensão da rua Acelino de Oliveira Lima, Francisco Soares de Carvalho, nesse município. Diante expediente, projeto de lei legislativo número 75, de autoria do vereador Hélio Pedrosa Castelo Neto, que institui o Dia Municipal do Cuidador Escolar no âmbito do município de Itauá e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 76, de 2025, Fulvio Hermes Gonçalves Cavalcante, que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos para provimento de cargos efetivos ou empregos permanentes em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta no âmbito municipal e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 28 de 2025, Francisco da Costa Feitosa, Chico Neto concede ao senhor Caio Garcia Corrêa Cavalcante o título de cidadania tauense e adota outras providências. Projeto de resolução número 19 de 2025, Hélio Pedrosa Castelo Neto, concede ao projeto Amor que Cura, representado pela senhora Luma Ricaele Oliveira Maia, a medalha do mérito legislativo, prefeito Antônio Jataí Sobrinho, e adota outras providências. Projeto de resolução número 20 de 2025, Érico Batista Lima, concede ao senhor Igor Holanda Gonçalves Guedes a medalha do mérito legislativo, prefeito Antônio Jataí Sobrinho, e adota outras providências. Requerimento para o Executivo número 67 de 2025, Hélio Pedrosa Castelo Neto, que requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá, após ouvido plenário, que oficia ao DENIT de Ceará solicitando informações sobre os impactos no processo licitatório da implantação de radares e semáforos no trecho urbano da BR-020 que atravessa o município de Itauá em razão da suspensão dos contratos de prestação de serviços nas rodovias federais. Moção de pesar 932 de 2025, Adriano Gonçalves Dimas, que requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Márcio Jurandir Noronha Tenório, ocorrido no dia 21 de agosto corrente ano. Moções de congratulação número 907 a 914 de 2025, todas de autoria do vereador Hélio Pedrosa Castelo Neto, que requer envio de voto de congratulação ao senhor Igor Fenelol pela passagem natalícia ocorrida no corrente ano, a senhora Maria Enilzete Noronha pela passagem natalícia ocorrida no corrente ano, ao senhor deputado Simão Pedro pela passagem natalícia ocorrida no corrente ano, ao senhor Kefrey Barros pela passagem de seu natalício ocorrido no corrente ano, a senhora Gabriela Mendonça pela passagem seu natalício ocorrido no corrente ano, a senhora Yolanda Inácio pela passagem seu natalício ocorrido no corrente ano, a senhora Beatriz Arruda pela passagem seu natalício ocorrido no corrente ano, a senhora doutora Regina Castelo pela passagem seu natalício ocorrido no corrente ano. Moções de congratulações número 915 a 917, de autoria do vereador Genival Coutinho Sobrinho, que requer envio de voto de congratulação, a senhora Aristélia Coutinho pela passagem seu natalício ocorrido no dia 19 de agosto corrente ano, ao senhor Luiz Delmauro Carvalho dos Santos pela passagem seu natalício ocorrido no dia 21 de agosto corrente ano, a senhora Leida Coelho pela passagem seu natalício ocorrido no dia 20 de agosto corrente ano. Moção de congratulação número 918 de 2025, Érico Batista Lima, requer envio de voto de congratulação ao senhor Camargo Almeida pela passagem seu natalício ocorrido no corrente ano. Moção de congratulação número 919 de 2025, Antônia Anete Pereira Duarte, requer envio de voto de congratulação à senhora Simone Pereira Barros pela passagem seu natalício ocorrido no corrente ano. E moção de congratulação número 920 de 2025, Érico Batista Lima, que requer envio de voto de congratulação à senhora Lili Alves pela passagem de seu natalício ocorrido no corrente ano. Moções de congratulação número 928 de 2025 a 931 de 2025, Fulvio Hermes Gonçalves Cavalcante, que requer envio de voto de congratulação para o senhor Edmilson Siqueira pela passagem natalícia ocorrida no dia 16 de agosto de 2025, ao senhor Francisco Martins Neto pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 20 de agosto de 2025, ao senhor Francisco Oberlânio Pedrosa pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 20 de agosto de 2025,
e ao senhor Tristão Gonçalves de Oliveira pela passagem do seu natalício ocorrido no dia 22 de agosto de 2025. Moções de congratulação número 934 de 2025 a 938 de 2025. Todas de autoria do vereador Luiz André Bezerra Campos, que requer envio de voto de congratulação. A senhora Anne Kelly Matias, pela passagem do seu natalício ocorrido no dia 22 de agosto do corrente ano. Ao senhor Marcos Ferreira, pela passagem do seu natalício ocorrido no dia 21 de agosto do corrente ano. A senhora Luana Marrocos, pela passagem do seu natalício ocorrido no dia 24 de agosto do corrente ano. A senhora Regislânia Araújo Pedrosa, pela passagem do seu natalício ocorrido no dia 24 de agosto do corrente ano. Ao senhor Alex Santos, pela passagem do seu natalício ocorrido no dia 23 de agosto do corrente ano. Moções de congratulação número 939 a 941 de 2025. Vereador Genival Coutinho Sobrinho, que requer envio de voto de congratulação à senhora Fernanda Graciela Borges, pela passagem do seu natalício ocorrido no dia 24 de agosto do corrente ano. A senhora Luma Cavalcante, pela passagem do seu natalício ocorrido no dia 23 de agosto do corrente ano. E ao senhor Marcos Paulo, pela passagem do seu natalício ocorrido na data de hoje, dia 25 de agosto do corrente ano. Moção de louvor número 942 de 2025, Genival Coutinho Sobrinho, que requer envio de voto de louvor à Escola Josué Honório de Almeida pelos seus 49 anos de compromisso com a educação, com o acolhimento e com a formação de gerações. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo que altera dispositivo da Lei Municipal número 2736, 16 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a criação do Programa de Monitores de Transporte Escolar do município de Itauá, Ceará, na forma que indique da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 70 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, indique recursos e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo número 71 de 2025, altera a Lei Municipal número 1548 e 14 do 4 de 2008, que institui o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, na forma que indique e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo número 72 de 2025, que cria o Fundo Municipal para a Promoção do Direito das Pessoas com Deficiência, FUNDEPD, que adota outras providências. Projeto de lei do Executivo número 73 de 2025, que dispõe sobre a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana e Intramunicipalidade de Itauá e adota outras providências. Projeto de lei do Executivo número 74 de 2025, que autoriza o município de Itauá, Ceará, a participar do Consórcio de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Sertão dos Inhamuns, ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Itauá, Quiteranópolis, Parambu, Arneiroz, Aiuaba, Pedra Branca, Novo Oriente, Catarina, Independência e dá outras providências. Projeto de lei legislativo número 68 de 2025, Luiz André Bezerra Campos, que determina a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea inativos instalados por concessionários que operam na distribuição de energia, sinais de telecomunicações e internet ou que cessarem suas atividades no município de Itauá e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 27 de 2025, LP de Gauss Castelo Neto, concede de cidadania tauaense a senhora Carliette Roque Gonçalves Palácios. Seu presidente, as demais matérias que constam na ordem do dia já foram lidas no grande expediente, por isso eu peço a dispensa da releitura das matérias, passando a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, vereador Genival. Presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem. Moção de pesar 933/2025. Meu voto de pesar para a família de Adalberto Martins Feitosa, conhecido como seu Beto da Jiboia, ocorrido dia 23 de agosto de 2025. Foi feito o protocolo via sistema, no entanto, eu só tinha apresentado agora, mas já recebi a informação que está no sistema, tá? Só para incluir na votação. Moção 933/2025. Tá, ok. Só a palavra, presidente. Presidente, acabo de receber o ofício por parte da Secretaria, ofício número 082-501, do gabinete da Prefeita Municipal, que dirigida agora, Itauá, Ceará, em 25 de agosto de 2025,
ao excelentíssimo senhor Francisco da Costa Feitosa, presidente da Câmara Municipal de Tauá, nesta. Assunto: substituição do projeto de lei número 71 de 2025, que altera a lei municipal 1548 de 14 de 4 de 2008, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência na forma que indica, e da outras providências sob o protocolo número 2025-081-5161-656-2628, em 15 de agosto de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, de ordem da senhora prefeita municipal, e cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, vimos solicitar a substituição do referido projeto de lei número 071 de 2025, que altera a lei municipal número 1548, de 14 de abril de 2008, que institui o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência na forma que indica e dá outras providências, justificando, para tanto, a necessidade de proceder à alteração da proposição mediante a correção no quantitativo de membros constante no artigo 2º da proposição, que altera o caput do artigo 5º da referida lei, que por equívoco de digitação, ao invés de ficar constatado 14 membros, ficou mencionado 15, e dessa forma ficando compatibilizado com a exata composição de membros titulares e suplentes, representantes dos órgãos, entidades governamentais e não governamentais, segundo as indicações nas alíneas dos incisos 1 e 2 do mesmo dispositivo. Dessa forma, estando certo de contar com a compreensão dos nobres parlamentares, mediante a recepção do substitutivo e com apoio pela integral aprovação da matéria, apresentando nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Evangelista de Alcântara Dima, chefe de gabinete. Suas ordens foram cumpridas, senhor presidente. Passaremos para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Nezinho Loyola a fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, população aqui presente e os que nos acompanham através dos meios de comunicação da Câmara. Senhor presidente, na sessão passada, nós informamos a realização do encontro que nós tivemos na ADEC, no último dia 16, sobre o algodão agroecológico aqui na região, que a gente vem trabalhando já há mais de 30 anos, coordenado pela ADEC aqui na região. E, como consequência do encontro, uma reunião marcada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, coordenada pelo Domingos Filho, que é o secretário de Desenvolvimento, e seria realizado na quarta-feira, dia 20. Nós fomos a essa reunião e queria aqui aproveitar esse espaço para agradecer ao secretário Domingos Filho pelo esforço que teve em mobilizar todos os órgãos e instituições que trabalham a questão do algodão, não só o algodão orgânico, mas o algodão convencional, o algodão transgênico, que está sendo produzido já aqui no estado do Ceará, com mais ênfase à região do Cariri, que estão trabalhando o algodão transgênico. E, enfim, nós não sentimos falta de nenhuma dessas instituições lá na reunião. Estavam todo mundo, tanto a questão dos que produzem o algodão orgânico, o algodão agroecológico, que nós fizemos contatos, estiveram presentes, como o SPLA, que é uma ONG histórica nessa questão, que inclusive fez assessoria ao projeto, o Plano de Desenvolvimento Agroecológico, que nós trabalhamos entre 1991 e 1993. E aí, vereador, para você ver como é uma coisa que vem de longe, Tem muita gente que hoje que está participando que nem
nem era nascido nessa época. Então, é uma coisa que vem de longe. Logo em seguida, que foi praticamente destituído a questão da produção do algodão aqui na região, ali de 85, 86. 5 anos depois, nós já levantamos a discussão sobre a questão da possibilidade de se produzir o algodão agroecológico, algodão orgânico aqui na região. E iniciamos logo após a inauguração, o lançamento do plano, né, em 93, e de lá para cá a gente vem trabalhando e vem, nos últimos 6 anos, como a gente colocou, nós produzimos em média 100 toneladas de algodão em rama, que não é pouca coisa, né? Então foi debatido lá, e o mais importante nessa reunião é ter acontecido o reconhecimento desse trabalho que vem sendo feito, e esteve presente também, né, eu vou até relatar aqui, quem esteve presente, né, que eu digo, além das secretarias afins do governo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará, a SDA, teve a EMATES, a DAGRE, que é os órgãos de assistência técnica, né, ligada mais ao governo do Estado, teve a FAEC, a FIEC, né, que é importante, que é os organismos que absorvem, né, a produção do algodão, a partir da parte de industrialização. Teve, né, como eu disse, o SPLA, a DEC, a Secretaria de Agricultura aqui do município também estava lá presente, o Sind Algodão, que é o Sindicato dos Algodoeiros aqui do estado do Ceará, o Sindióleo, que é um sindicato também que é relacionado à parte da cadeia produtiva do algodão, porque o algodão tem 2 cadeias produtivas, tem a parte da pluma e a parte do caroço, que é desenvolvido de óleo, a torta, né? Enfim, a PAES, a CEP, a CEPA, enfim, a FETRAES esteve lá presente, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Itauá também é de Neuma. Muito importante a presença dela, porque demonstra que é um apoio forte ao que a gente vem trabalhando aqui no município. E, enfim, o que a gente, como encaminhamento dessa reunião, foi tirado a questão de trabalhar a questão do zoneamento. Uma espécie de zoneamento que os órgãos que estavam lá de assistência técnica, como a Embrapa estava lá presente, e eles estipularam a distância mínima entre uma área de algodão agroecológico e de algodão transgênico, que ela deveria ter pelo menos 1.000 metros de distância, né? Aqui em Itauá nós temos, eu imagino até que a gente pode chegar a um acordo aqui em Itauá para a gente zonear distritos, por distrito que o pessoal já vem ampliando muito, vereador Érico, a questão da produção do algodão agroecológico, que é caracterizado por pequenas áreas de propriedades, né? Porque nós temos aqui a região do Trici, que dificilmente você vai encontrar hoje um imóvel com mais de 500 hectares. Nós tínhamos aqui a fazenda Domingos Gomes, que era em torno de 900 hectares, já foi vendido, eu acho que mais da metade, né? Então, significa dizer que hoje não tem nenhum proprietário assim que você possa identificar assim rapidamente com um imóvel com mais de 500 hectares. Tudo é o pessoal que pode, inclusive, ser identificado como agricultor familiar, que é aqueles que detêm áreas de igual ou inferior a 360 hectares, ou seja, 4 modos fiscal aqui em Itauá. Então, e tem também aqui o distrito da Marrex, enfim. As áreas, o algodão transgênico, ele pode ser viabilizado em grandes fazendas que o cara possa plantar 20 hectares acima, porque para você trabalhar com maquinário pesado, vereador Helder, não é fácil você botar numa área pequena, porque ele viabiliza pelo próprio gasto que você tem de chegar até aquela unidade produtiva. Então, o que é que nós estamos falando? Logicamente que não tem... O objetivo principal nosso, enquanto ADEC, enquanto
organizações que produzem o algodão orgânico, agroecológico, possibilitar que a gente possa continuar trabalhando e expandindo. Eu acho que aqui em Tauá existe essa possibilidade da gente fazer uma parceria com a Secretaria de Agricultura aqui, onde ela possa trabalhar também o fortalecimento do agroecológico, porque tem áreas que não vai ser possível viabilizar o transgênico por conta do tamanho das propriedades, que são pequenas, muito pequenas. Tem muita gente aí com menos de 20 hectares, de 10 hectares, enfim, que trabalha 2 hectares de algodão, às vezes até menos. Então, como é que vai viabilizar uma produção em grande escala dessa forma? Então, o que foi o debate foi exatamente essas particularidades que existem entre uma produção e outra, e que a gente possa realmente, em vez de entrar numa espécie de competição, a gente possa trabalhar de forma harmonizada, no sentido de poder, quem quiser produzir o transgênico, vai produzir o transgênico. Quem quiser continuar produzindo o agroecológico, e que o mercado tem, inclusive, sido bem promissor nessa área aí. E aí eu acho que os frutos dessa reunião, só o futuro vai nos dizer como é que vai ser. Acredito muito que foi aberto um diálogo no sentido de que a gente possa realmente trabalhar tanto o algodão transgênico, o agroecológico e o convencional. Enfim, então, foi uma reunião bastante importante e que a gente acredita que nós vamos continuar no final das coisas. Eu acredito que o nosso trabalho vai ser fortalecido, porque ele foi bem divulgado nessas últimas semanas. Então, eu, até por uma questão de responsabilidade, estou usando essa tribuna da mesma forma que utilizei nas sessões anteriores, para informar a consequência dessas reuniões que têm acontecido e, consequentemente, o que a gente espera como resultado futuro com relação à questão do algodão. Por fim, senhor presidente, eu queria só mudar aqui de assunto, era pedir à Secretaria de Infraestrutura para dar uma olhada no entorno da Vila do Massapê, que eu dei uma passeada por lá nesse final de semana, e nós constatamos ainda estradas que está faltando recuperar. Eu queria pedir o tempo de liderança para a gente não ficar muito aqui agoniado com essa coisa dos 3 minutos e ter que finalizar de qualquer forma. E tem várias estradas ainda sem fazer a recuperação, né? Foi feito um pissarramento entre o Massapê e o São João, colocado a pissarra, espalhado, mas ainda precisa ser feito um nivelamento da estrada, porque ela você vai andando nela, está assim, cheio de lombada no meio. Então, precisa ser verificado. E as que não foram ainda patroladas, como do Massapê, Santo Antônio de Baixo, que é, inclusive, rota de transporte escolar. E aí nós precisamos otimizar. Eu constatei na quinta-feira uma patrol lá na localidade de São João, que é bem perto da Vila de Massapê, e, enfim, então nós esperamos que seja trabalhado, priorizado essa questão, porque ali tem uma rota de muita gente. Eu vou passar a palavra ao vereador Hélio Castelo. Obrigado, vereador Nezinho Loyola, pela parte. E aproveitando esse assunto das estradas, na qual o senhor relatou nesse momento, esse final de semana eu tive visita na localidade dos Bezerros, Trici, que até na pauta aqui o vereador Genival Coutinho fez uma indicação pedindo o melhoramento, né, com o apissarramento dessa estrada, a indicação é essa 789/2025, ele pedindo um apissarramento. E assim, aquela estrada, a gente tem que aproveitar o momento que eu estou me referindo, da CE, que liga até a localidade dos Bezerros. A gente tem que aproveitar esse momento de estiagem das chuvas, porque aquela estrada em específico, ela tem alguns pontos de atoleiro, certo? E ela tem alguns pontos também onde corre muita água.
Então, assim, já para a gente ter uma precaução para o próximo ano, vereador Adriano Dimas, então eu acho que agora é o momento oportuno, né? A gente sabe que a gente está sabendo que o programa Tauá Vias está em execução, mas ali foi feito um paliativo antes, porque estava bem difícil as condições daquela estrada, e eu queria reforçar aqui a indicação do vereador Genival Coutinho, exatamente pedindo essa situação, que é aproveitar esse momento da estiagem das chuvas, para que possa ser feito o apsarramento nos pontos de atoleiro, e também eu acho que vai ter que ser feito, colocado bueiros, onde corre muita água, porque lá naquela estrada tem alguns riachos que correm muita água. Obrigado pela parte, vereador Nezinho Loyola. Eu agradeço aqui o vereador Hélio. E essa estrada aí, inclusive, é dessas que eu estou dizendo, porque fica no entorno da Vila do Massapê, tem essa para os bezerros, que inclusive a dos bezerros tem Santo Antônio a Bezerro e tem São João a Bezerros. Que nos bezerros, não sei se o senhor andou nas duas estradas, mas ela, muitas vezes, ali no São João, que é quase na divisa do São João com o Massapê, né? E tem essa Santo Antônio de Baixo. E a que foi apissarrada, é importante essa observação que o senhor está fazendo, porque eles colocaram a pissarra, mas não fizeram o nivelamento. Aí foi espalhada e tá, você vai andar, fica aquela trepidação no carro, na moto, e o pessoal está reclamando dessa parte, que eu acredito que com pouca coisa ali dá para ser resolvido. E essa estrada para os bezerros é uma estrada que é um terreno muito bom, né? Mas tem um lugar, eu acho que essa parte que está correndo muita água, que inclusive que por falta daquela drenagem da água sair por lá, acaba transformando em riacho em cima da própria estrada, né? E merece essa atenção especial à localidade dos bezerros, porque lá é uma localidade onde 18 famílias residem lá naquela localidade. E na época de chuva do inverno, se pegar um inverno de chuvas fortes, o transporte escolar não chega até a localidade. Os pais têm que trazer os alunos até um certo ponto da estrada para poder atravessar esse riacho que o senhor está falando, para poder entrar no transporte escolar. Então, eu acho que é o momento oportuno para a gente poder fazer o melhoramento dessa estrada é agora. Obrigado. Eu agradeço a atenção aqui de todos e acredito que, pela sensibilidade que tem demonstrado o secretário Matheus, ele vai, com certeza, mandar a equipe lá verificar e concluir essas rotas aí que foram planejadas. Obrigado. Convidar o vereador Hélio Castelo para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, senhores colegas vereadores, boa noite, senhor presidente Chico Neto, vereador Chico Neto, boa noite à população que nos prestigia aqui no plenário desta casa, boa noite a todos os telespectadores que nos assistem e nos acompanham através dos meios de comunicações. Gostaria aqui de registrar o comando do 13º Batalhão da Polícia Militar. Recentemente fez uma revisão de algumas decisões que tinham sido tomadas. E é com imensa satisfação e alegria que a gente viu que o comando conseguiu entrar num bom senso, pensando na comunidade, pensando na nossa cidade e na segurança da nossa cidade. Como eu acho que a maioria das pessoas acompanharam através dos meios de comunicações, os 2 policiais que tinham pedido a transferência estão voltando para o nosso município. E, além dos 2 policiais estar voltando para o nosso município, também tive a informação que, atualmente, nós estávamos com 2 equipes da Força Tática, agora Tauá vai ter 3. Mas vale a pena ressaltar, vereador Wellington, que há tempos atrás nós tínhamos 4. Né? Agora tivemos a notícia que vamos ter 3. Então, assim, vamos continuar buscando, vamos continuar lutando em parceria com a gestão municipal, para que a gente possa lutar para que volte a 4ª equipe, que venha a 5ª, a 6ª, a 7ª, se for necessário. Porque sabemos que a Força Tática da nossa região,
ela abrange 8 municípios. Então, a gente tem que ter a consciência que só 3 equipes não tem como dar suporte a 8 municípios. Né? Então, eu gostaria de registrar e parabenizar o comando por rever essas decisões tomadas. Vereador Luiz Tomás. Obrigado, vereador, por uma parte. Quero lhe parabenizar por o seu pronunciamento da sessão passada e que a gente discutiu, e por hoje também, porque tipo, você, no seu pronunciamento, tinha pedido que fosse levado até a prefeita, e isso foi feito, como eu lhe disse, e graças a Deus, entre o município e o Estado, foi tomada as providências, e a gente não teve esse grande prejuízo que do jeito que era se acabar a força tática aqui no município de Itauá. Por isso eu parabenizo e dizer que realmente essa casa fez um trabalho e graças a Deus quem saiu ganhando foi o município de Itauá e a população de Itauá. Obrigado. Obrigado pela sua participação, vereador Luiz Tomás. Os parabéns, eles se estendem... Vereador Hélio. Só um minutinho, vereador. Esses parabéns eu quero que eles se estendam a todos os senhores colegas vereadores, que daqui dessa casa também saiu um requerimento, né, com a parte diretamente da mesa diretora, representando todos os vereadores dessa Câmara Municipal, exatamente pedindo esses esclarecimentos. E antes dos esclarecimentos chegar, nós já tivemos a decisão tomada. Com certeza teve o apoio da gestão municipal junto ao governo do Estado, e é por isso que nós estamos aqui. É exatamente para poder lutar pelo bem comum da nossa cidade. Vereador Fúvio. Vereador Hélio, inicialmente agradecer a oportunidade da parte, e eu quero elucidar e engrandecer o trabalho da casa, para você ver quando se trabalha em conjunto, sem olhar sigla partidária, como os resultados são muito mais provenientes de uma conclusão positiva. Tá? Eu, conversando com algum dos membros da Força Tática, e vendo os números que me foram passados de armas de fogo, armas brancas, mandados de prisões cumpridos, drogas ilícitas, pessoas presas pelo tráfico, veículos roubados recuperados, dinheiro apreendido, carga roubada recuperada, fábrica de armas desarticuladas e mortes, com a questão da evitação por intervenção policial. São números expressivos que a gente tem que realmente fazer essa luta constante para que isso cresça. E isso tem muito a ver com as nossas palavras. Obviamente que a população agiu, a imprensa agiu, o comando ouviu, e talvez até sem a necessidade do ofício, do requerimento que foi feito por essa casa. Mas a resposta ao requerimento também é importante para que, com ela, a gente tenha elementos balizadores para passos futuros. O crescimento e o engrandecimento dessa categoria Força Tática merece uma atenção especial dessa casa, a ponto de trazer o que as pessoas esperam, segurança. Né? Uma das áreas mais atingidas na questão do serviço público. Então, parabenizar essa casa pela união das palavras que foram proferidas na sessão passada, e que hoje está a parabenizar a corporação. A corporação ouviu, com certeza ouviu, sem a necessidade, inclusive, do requerimento. Mas que a gente não pare por aqui. A gente tem que aguardar a resposta desse requerimento que foi formulado pela casa e trabalharmos em cima dessa resposta situações complementares que a gente entenda que a população está nos cobrando, e que a gente possa cobrar ao comando de forma respeitosa, de forma educada, mas que o serviço público, acima de tudo, chegue à população tauaense. Então, parabéns a toda a casa pelas palavras e pela união de forças, independentemente de sigla partidária. Uma grande conquista e que pode ser valorizado e conquistado muito mais. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela participação, vereador Fulvio. É exatamente isso, a união do Poder Legislativo, também com o Poder Executivo, com o poder e a ajuda do Governo do Estado e a sociedade civil. Creio que todos, andando de mão dadas, não tem como a gente regredir. O sucesso e a certeza que a gente conseguirá o nosso objetivo, ele é certo.
Então, também quero aqui registrar, e nos anéis dessa casa, a Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Gostaria de falar sobre a semana, que ela se encerra agora dia 28 desse mês, e a sua grande importância para a nossa sociedade. Tivemos a oportunidade de participar de uma caminhada que aconteceu no nosso município na sexta-feira passada, uma caminhada organizada pela APAI, que teve como objetivo conscientizar a população. Mas essa consciência ela precisa se estender durante todo o ano. A semana ela é só um símbolo, e a consciência ela tem que ser todo ano. E não apenas uma semana de comemoração, mas que a consciência ela possa ser todos os dias do ano. É fundamental entender que a pessoa com deficiência não precisa que você sinta pena por ela. A pessoa com deficiência, ela precisa de oportunidade, que é o que eu venho falando, que eu venho buscando. Essa casa aqui, eu agradeço ao presidente dessa casa, vereador Chico Neto, por a gente ter a condição de dar uma oportunidade do Juninho, que trabalha no meu gabinete. É uma pessoa que é diagnosticada com PCD e a gente teve a oportunidade, a gente teve a chance de dar uma oportunidade a ele trabalhar nesta casa. E também queria registrar que eu senti falta, nessa caminhada que teve no nosso município, de algumas secretarias. Essa caminhada, a presença, eu quero registrar aqui, a presença da Secretaria de Educação, ela se fez presente na caminhada com 2 representantes, a Secretaria de Segurança, ela acompanhou todo o trajeto, o vereador Wellington Bando, também dando a proteção e a segurança no momento da caminhada, e as demais secretarias eu não vi fazer parte desse momento tão importante. Então, eu gostaria de registrar, né, porque é um momento, como acabamos de falar, precisamos se unir, principalmente de uma causa tão nobre, como é as pessoas com deficiências intelectual e múltipla, porque a maioria das vezes ela não tem como se expressar, ela precisa de alguém para lutar por elas. E eu acho que aqui é um dos nossos objetivos, estar aqui representando eles. Pulando aqui para outro assunto, sobre o Campeonato Tauaense, que está acontecendo aqui no nosso município, e já tem algumas discussões e bastidores sobre as transmissões de áudio e vídeo, né? Algumas equipes querendo que as transmissões sejam encerradas, porque alegando que há diminuição do público presente, e quando o público ele está presente, logicamente que tem o pagamento do ingresso, e essa renda ela é dividida para os times, vereador Wellington Urbano. Então, alguns dirigentes estão pedindo a finalização da transmissão com áudio e vídeo, né? Então, assim, eu quero expressar aqui a minha opinião. A minha opinião é que as transmissões, sim, aconteçam. A minha opinião é, sim, que as transmissões permaneçam, porque a gente tem que dar o direito da pessoa que está lá no distrito, da Santa Luzia, Trici, vereador Adriano Dimas, ter a oportunidade de assistir, porque às vezes a pessoa não tem a condição de pagar um transporte, ela pode ter a condição de pagar o ingresso, o vereador Luiz Tomás, mas o transporte, quando sai pagando os dois, aí fica pesado. Então, assim, sou a favor que essas empresas que também estão prestando serviço na transmissão e dando visibilidade ao nosso campeonato tauaense, elas também estão gerando emprego. Então, elas têm que ter o espaço para poder trabalhar. E, vereador Hélio Castelo, o senhor é a favor da transmissão, mas qual a alternativa que você dá para as equipes? O que eu apresentei na sessão passada. Na sessão passada, apresentei um projeto de indicação pedindo à gestão municipal que ela disponibilizasse transportes para as torcidas dos times dos distritos. Porque, já que vai ter que pagar o ingresso, pelo menos disponibilize o transporte, porque com certeza tem a transmissão, mas com certeza muitas pessoas têm a vontade de poder assistir uma partida ao vivo, dentro do estádio Gerardão, porque a atmosfera é completamente diferente. Quem frequenta estádio, já frequentei alguns estádios, gosto de assistir o jogo aqui no estádio Gerardão, a atmosfera é totalmente diferente, mas às vezes a pessoa não tem a oportunidade de vir do distrito. Então, fiz uma indicação, estou aqui reforçando, peço o apoio dos colegas para que a gente possa conseguir esses transportes que saiam dos distritos,
para as torcidas poderem se fazer presente. Então, tendo alternativas, todo mundo sai ganhando, vereador Adriano. Vai ganhar os times, porque vai ter o público, e para quem também, às vezes, não tem a condição de vir, também vai continuar assistindo em casa. Vereador Luiz Tomás. Mais uma vez, obrigado, vereador. O que chegou até a mim também, vereador, que uma coisa que está diminuindo o público no Estado é porque a Liga não se organizou e não está recebendo muita gente, hoje muita gente não usa mais dinheiro em espécie. Aí lá nem recebe o Pix, vereador, e nem recebe com cartão. Aí isso voltou muita gente nesses últimos jogos, que vai chegar lá pensando que entra pagando o Pix e vai e chega lá, volta porque não levou o dinheiro. Outros vão ligar para os amigos que estão dentro para que venham emprestar o dinheiro ou pagar seu ingresso, mas não podem entrar porque muita gente não anda mais com dinheiro. E aí eu acho que não sei porquê a Liga não está recebendo o pagamento do ingresso com o Pix. E isso só em dinheiro, e isso também está fazendo com que muita gente vá para o Estado e voltando sem ter o acesso ao jogo por conta disso. Vereador Luiz Tomás, eu sou sincero, essa observação eu ainda não tinha conhecimento dela, mas o seu pronunciamento é totalmente louvável, tem que ter sim as alternativas de pagamento. Isso hoje em dia não é todo mundo mais que anda com dinheiro em espécie. A maioria das pessoas hoje só utiliza o celular para tudo, né? Então, agradeço pela sua participação e torno a pedir o esforço e o apoio de todos os colegas. Vereador Fúvio. Vereador Hélio, importantíssimo essa sua fala no tocante ao futebol. O vereador Luiz Tomás tem razão. Eu fui vítima. Fui sem dinheiro, foi preciso alguém pagar para poder passar o Pix para a pessoa. É um problema que realmente está sendo encontrado. E lá dentro, a cerveja, o espetinho, tudo baseado no Pix. Até uma pizza, se você pedir, tem a história do Pix. Então, a Liga pode se reestruturar para isso, e é importante que faça isso, que eu tenho certeza que poderá agregar a questão da renda. Eu quero fazer destaque no jogo de terça-feira, Marrecas e Castelo. Uma renda aproximadamente de R$7 mil. 10% da Liga, 700, 6.300, rateado pelos times, sendo 60% para quem venceu, 40% para quem perdeu. Foi assim que eu entendi a distribuição da renda. Aí você pega uma renda de quem ganhou, que ganhou mais, 3.780. Essa foi a receita daquele jogo. E o time com uma folha de 7, 8, 9 mil reais. Como é que banca? Tem que ter a questão da parceria público-privada, é um dos pontos. Tem que ter o incentivo municipal, além da premiação que é dada ao final, porque a premiação só vai alcançar aqueles que tiverem melhores êxitos. Então, tudo isso tem que ser reavaliado. Se não conseguir para esse ano, que se consiga para o próximo. E aí eu quero fazer um destaque negativo. A iluminação do Gerardão. Infelizmente, não é uma iluminação ainda adequada. Reclamação por parte dos jogadores, por parte da torcida e por parte da população em geral fora do estádio. Então, alguns me falaram até que poderá ser a configuração dos refletores. Talvez não esteja correto, talvez precise dar uma reconfigurada. Mas se não for isso, será que aquelas torres são suficientes para uma iluminação adequada para a prática esportiva naquele local? Então, chamar também a atenção do município para o próximo ou próximos eventos, se atentar para esse detalhe, para a iluminação do estádio Gerardão. Ao meu modo de sentir, corroborando com as pessoas que estavam lá com a gente, não é a iluminação adequada. Então, parabéns novamente pela sua fala em relação ao futebol do município de Tauá. Obrigado pela colaboração, vereador Fúvio. Essa questão da iluminação, realmente, ela é falada por várias pessoas e principalmente por os atletas que utilizam do estádio Gerardão. E a informação que eu estou sabendo desde o Copom, que a prefeita já autorizou a ser feito um novo projeto em relação à iluminação pública. A iluminação do estádio. Então, ela já solicitou que fosse feito um projeto para, a partir daí, ver como é que vai ser resolvido.
né? E a questão dos pagamentos do ingresso, vereador Fulvio, é exatamente isso. A gente tem que procurar dar opções, porque na medida que a gente dá as opções, você também está colaborando para que as pessoas tenham a facilidade do acesso, né? Então, eu agradeço pela oportunidade, pelas palavras, vereador Fulvio. Vereador Felipe Viana. Boa noite, doutor Hélio, colegas vereadores. Agradeço pela parte. Venho aqui ratificar em parte que alguns colegas falaram. Também fazer aqui outras observações no que tange ao esporte, no que toca ao esporte. Primeiro, ratificar as palavras do doutor Fulvio, quando falou que foi barrado na porta do Gerardão. Verdade, doutor? Entre aspas, mas teve que, né? Eu também passei pelo mesmo constrangimento. Tive discutindo até com o senhor secretário, Mazinho Loyola, porque não faz parte, não é competência da Secretaria de Esporte nesse sentido, de fazer esse acompanhamento, e sim da Liga. E cheguei o meu sentimento, acho que o sentimento de muitas pessoas, como muito bem disse agora o vereador Luiz Tomás, que retornaram às suas residências, porque eu não consigo entender. No momento que nós estamos hoje, só receber o pagamento em dinheiro. Tá certo? Se vai ter R$1 a mais da taxa da máquina, em relação ao pagamento de ISS, de imposto sobre serviço, se pode incidir ou não sobre os jogos. Mas o Pix não tem nada a ver. Hoje a gente vai, a gente se desloca aí, a gente participa de muitos eventos. Hoje a maquininha está lá, a pessoa faz a compra até de uma bebida, já sai ali o QR Code na hora para a pessoa receber. E o mesmo pagamento pode ser também. Mas por conta dos times, por conta disso, porque os times não aceitam. Pois não faça. Se o time não aceita, por que que não aceita? Você está pensando, se o público, quem vai, certo, o time vai jogar, mas quem vai assistir é o povo. Se a diretoria não aceita, então se a diretoria não aceita, senhor presidente, dos times, aí é complicado. Porque aí nós estamos fazendo um campeonato para os times, para as diretorias, ou nós estamos fazendo aqui um campeonato para o povo assistir? Como muito bem disse, você precisa comprar uma água lá dentro, passa um Pix, você passa um cartão, passa uma coisa, passa outra. Eu vi a gente de cidadania lá, outras pessoas servindo água, porque não tinha água para eles, para fazer ali o acompanhamento do jogo. Eu só discordo assim, já agora, as minhas críticas, que eu espero que seja construtiva, falei até para o presidente da Liga, disse, Márcio, rapaz, professor Márcio, vamos melhorar isso aqui não está muito certo não. Não, porque os times não sei o que, não, mas vamos pensar para a gente poder resolver isso aqui. Eu cheguei lá, fui comprar, não, eu não quero chegar ali no evento assim, eu sou o vereador Felipe Viana. Que diferença vai fazer eu chegar ali e dizer que eu sou assim, uma autoridade, entre aspas, aqui no município, para poder querer entrar num estádio? Eu tenho que pagar mesmo, como muito bem disse o doutor Fulvio, o vereador Luiz Tomás, só agradecer a parte aqui, senhor presidente, para encerrar, o vereador Marco Caracas estava na mesma hora que eu, teve que pedir dinheiro, rapaz, um amigo ali, rapaz, eu não posso pagar no Pix não, pediu um amigo que tinha, ele fez o Pix para o amigo dele na hora, para poder pagar o ingresso. Aí assim, são observações que a gente tem que realmente trazer para esta casa, mas para trazer aqui o sentimento do povo, que eu podia muito bem lá me fazer de doido e querer dar uma carteirada para deixar de pagar o ingresso de 10 conto. Não, jamais vou fazer isso. A gente tem que ajudar. Já discordando um pouco aqui agora, doutor Fulvio, do que o senhor falou, da questão do valor, logo do valor que os times recebem, né, do incentivo, aí cada time também tem que se virar. Recebe um incentivo, acho que o incentivo é igual para todo mundo, salvo engano, se eu estiver errado, algum vereador me corrija. Por exemplo, cada time recebe X. Se um time tem pessoas da diretoria que conseguem patrocinadores maiores, qual o problema?
dele gastar mais, mas eu também não posso assim também querer estipular aqui, beleza, vamos estipular um teto de 5 mil por jogo, beleza, aí a gente estipula aqui um teto de 5 mil por jogo, mas tem time que só vai gastar 3, tem time que vai gastar 5, tem time que vai gastar o teto, aí cabe à diretoria buscar os patrocínios, buscar as coisas, buscar os outros apoios, né, os patrocínios para cá, claro, cada um vai querer ganhar o campeonato, e quando você quer ganhar o campeonato, você não quer saber quanto custa, você quer saber de ganhar. Aí depende da posição de cada diretoria, do patrocinador de cada diretoria. Infelizmente, a gente tem time que ganha e time que perde, porque nenhum jogo dá empate ou todo mundo ganha, né? Também nós temos perdedores. E aí eu queria só discordar um pouquinho do Dr. Fulvio, com todo respeito nesse sentido, em relação aos patrocínios, mas em relação à entrada, concordo com o que o vereador Luiz Tomás disse. Concordo com o que o doutor Hélio disse nesse sentido, e é bom a gente trazer aqui essa discussão para a Câmara Municipal, porque eu acho que muita gente queria chegar e falar isso, né? E hoje nós estamos aqui falando. Obrigado pela participação, vereador Felipe Viana. Vereador Adriano Dimas. Obrigado pela parte, vereador Hélio Castelo. Parabéns pelo tema que Vossa Excelência traz desta casa. Eu queria aqui também expressar a minha opinião relacionado a essas transmissões. A minha opinião é que não acabe. Na verdade, é um show à parte. Não só pessoas do nosso município acompanham essas transmissões, mas também de todo canto. Você, às vezes, eu estava no estádio agora no último jogo em Marrecas e Castelo, mas lá estava acompanhando também. É um show à parte, Terra Santa FM, Rádio Cultura, Rádio Difusora, Se Liga TV. Então, eu queria expressar aqui minha opinião. Enquanto aqui, as ponderações aqui do nobre colega vereador Fulvio, acredito que tem condições de melhorar sim aquela iluminação. São 4 torres, acredito que qualquer ajuste que possa fazer, colocar mais refletores, eu tenho certeza que dá uma melhorada. E a nossa prefeita, tenho certeza que, assim que tiver conhecimento, como o Novo falou, já tem projeto, ela vai resolver e executar esse problema. Obrigado aí pela parte. Obrigado, vereador Adriano Dimas. E assim, eu estive presente na reunião antes de começar o campeonato tauaense e tinha muita discussão em relação ao apoio financeiro da gestão municipal. Mas temos que ressaltar o investimento que a Prefeitura Municipal de Itauá faz no esporte, certo? Os uniformes de todos os times da primeira divisão é dado pela Prefeitura, certo? Existe uma ajuda de custo, fora o uniforme para cada time. Se eu não me engano, eu creio que seja na fase seguinte. Eu não sei se tem na primeira fase essa ajuda de custo, mas fiquei sabendo que na fase seguinte, quando passar a primeira fase, tem uma ajuda de custo do município em dinheiro, certo? Fora a bilheteria. Então, assim, temos que ter um pouco de cautela, porque isso é muita discussão, né? Porque não é barato. Não é barato, isso é um problema até nível... Nosso país passa por isso. Os times brasileiros não tem como concorrer com um time internacional. Chega que os caras botam dinheiro em dólar, leva mesmo, não tem perigo não. Não tem nem como disputar. Então, temos que registrar que a gestão municipal ela dá o apoio sim, sabemos que tem o limite, mas existe esse apoio. E também gostaria um pouco da colaboração, e também já pedi no tempo do partido ao vereador Luiz Alves, que é o chefe do partido aqui na casa, e eu queria aproveitar também, ainda falando sobre o campeonato tauaense, para relembrar uma lei municipal que é 2572. Creio que essa lei municipal, se eu não me engano, ela foi do vereador Avelan Júnior, sancionada pelo prefeito Fred Rego, que é exatamente sobre os artifícios de barulho. Sabemos que o estádio Gerardão ele está localizado num bairro residencial. E ali existe muitas crianças e adolescentes diagnosticados com autismo. Então, assim, peço encarecidamente que vamos respeitar, certo? Vamos respeitar. Existem outras maneiras das torcidas fazer o espetáculo, porque as torcidas, o vereador Adriano, quando já encontrei algumas vezes lá, é um espetáculo à parte, vamos dizer assim, né? Então, assim, peço encarecidamente, peço aos órgãos competentes que vamos cobrar o cumprimento da lei, porque
existe essa lei, e isso incomoda, principalmente as crianças e os adolescentes, né? E como já é uma lei municipal, nós só estamos pedindo o cumprimento da lei, né? E peço a compreensão de todas as torcidas para que possam procurar alternativas para fazer esse espetáculo fora parte, porque tem que ter o espetáculo das torcidas. E reafirmo, eu, vereador doutor Hélio Castelo, só vejo como alternativa para melhorar o público, a presença do público no Campeonato Tauaense, se disponibilizar os transportes. Se não disponibilizar, eu não vejo outra alternativa. Se alguém tiver alguma outra alternativa, estou aqui à disposição para a gente poder discutir, né, e levar a nossa prefeita da melhor forma. E eu tinha outros assuntos para tratar aqui na Câmara, mas devido ao tempo não vou conseguir. Então, só tenho que agradecer aqui a participação de todos os colegas e tenham todos uma boa noite. Convidar o vereador Fulvio Gonçalves para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos. Cumprimentar os colegas, as pessoas que nos acompanham aqui presentes, aquelas que nos acompanham via remotamente. E normalmente eu inicio falando sobre as respostas que a gente recebe, seja a projeto de indicação, seja a projeto de lei, seja algum requerimento. Vou destacar a resposta do projeto ONG Projeto Animal Tauá. Requerimento 56/2025. Aquele requerimento, ele postulou a possibilidade de animais que estão lá no abrigo serem expostos nas feiras livres do município de Tauá. Feira da Mulher, Feira Livre aos sábados ali próximo ao mercado e outras. E a resposta do projeto Animal Tauá é dando conta de que esse requerimento não é possível ser implantado nas feiras livres do município de Tauá. No entanto, a resposta pede a ajuda dessa casa, presidente, para, junto ao município, fazer as realizações de feiras livres específicas para essas doações de animais. E justifica a questão da segurança, da tranquilidade, das condições adequadas, tanto para os animais quanto para a população. Ela relata que lá no abrigo animal, hoje, tem 150 animais, 157 dentre adultos e filhotes. A gente entende que essa quantidade pode até não ser a máxima, mas é uma quantidade superior ao que está sendo realmente saindo, ou seja, animais que estão conquistando outros lares. E aí, esses 157 animais, eles são resgatados em situações de maus tratos ou de abandono. Então, a gente há de convir que nós vamos ter que criar uma medida complementar ou suplementar, como queiram. Porque se nós temos 157 animais sadios e o fluxo de saída não está de acordo com o fluxo de entrada, é óbvio que é possível que, através de feiras específicas para doações de animais, criadas pelo município e com o apoio dessa casa, a gente chegue a uma situação de um número maior de resgate de animais que estão no meio da rua. E aí eu me reporto ao que nós falamos na sessão passada, quanto à castração desses animais, que esse castramóvel do município venha logo para exercer as atividades que realmente a população está esperando, até porque são animais sem tutores, e como não tem um cuidador, esses animais estão propícios a levarem doenças até os nossos lares. Então, fica aqui a minha fala no sentido de que o município de Tauá, através do órgão competente, busque
a criação dessa feira específica no intuito de criarmos a política pública permanente de adoções e de doações de animais no município de Itauá. Pois não, vereador Hélio Castelo. Vereador Dr. Fulvio, eu queria lhe parabenizar o assunto trazido dessa casa e tentar esclarecer um pouco em relação a essa resposta que eles falaram da questão da segurança. Já visitei umas 2 ou 3 vezes, né, o abrigo e, mediante o seu requerimento, né, a gente fez uma propositura de indicação sugerindo a criação da feira municipal de adoção. O que o abrigo e o projeto me relataram, que a questão da segurança, que eu não sei como é que chama, existe nos pet shops, existem uns cercados, que ele é desmontado e montado, que é onde o animal fica dentro. Porque para levar desse tanto de animal acorrentado, para ficar preso, né, sem ter um local apropriado, né, fica um pouco inviável. Então, assim, a gestão municipal, o abrigo e o projeto não tem esse cercado, certo? Inclusive, eu junto com o projeto animal, estou estimulando eles a gente buscar alguma forma para ver se a gente faz essa feira de adoção, né? Buscar a parceria pública-privada, o apoio dos comerciantes, o apoio da CDL, né? A gente também ter a iniciativa, não só ficar esperando pela gestão municipal. Sabemos que quem cuida da nossa cidade é a prefeitura, mas nós, como cidadão, nós também temos que ter a iniciativa. E procuro, algumas vezes, estimular o projeto animal, a ver se a gente procura fazer essa feira animal. Logicamente que eu tenho certeza que a prefeitura municipal ela irá apoiar com barraca, disponibilizar o espaço, a segurança em relação à autarquia para poder interditar a rua adequada para poder fazer a feira livre, a feira de adoção. Então é isso aí. Eu creio que seja nesse sentido que eles falaram a falta de segurança. Só para colaborar com o seu pronunciamento, vereador Fulvio. Obrigado, vereador. A questão da segurança, ela é impactante, sim, mas a minha leitura da resposta, ela foi especificamente na questão estrutural. E aí, quando eu falo estrutural, fisicamente falando e financeiramente falando. São estruturas que precisam ser criadas dentro do município a ponto de desafogarmos os animais que estão soltos no meio da rua. Andei bastante essa semana pelo conjunto habitacional Domingos Gomes de Aguiar. Pois não, vereador Vone, desculpe. Eu agradeço a parte, ainda era dentro do assunto, antes do Vossa Excelência mudar de assunto. Olhando atentamente o pronunciamento dessa casa, ela tem diversas vezes, vereador Genivaldo, tratado dessa questão da segurança animal. Eu respeito demais aqueles que querem bem, que lidam com isso. Não sou gosto, mas não sou um adepto, porque tem pessoas que realmente é adepta, né? Eu gosto, respeito, não deixo judiar com animais. Mas a gente está precisando também, vereador Luiz Tomás, e aí o município, a autarquia, o próprio sistema de segurança, doutor Fulvio, eu acho que a gente precisa criar uma forma de instalar câmeras na entrada da cidade, porque é uma maldade. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Eu moro ali no bairro Conviver, bem já no final lá, na entrada de quem vem do Carrapateira. Olha, tem semana ali, se você disser assim, eu vou juntar aqui 300 gatos, você junta bem facinho. O que é que acontece? As pessoas vêm do interior, traz uma sacola, um saco, e quando chega na entrada da cidade, despeja para ir para a casa das pessoas. E eu acho que essa pessoa tem que ser responsabilizada. Ora, um dia desse eu saindo cedinho, para ir ali no terreno de um amigo meu, César, o cidadão vinha com um saco. E eu fazendo a história do cabo, Chico, eu achei o saco suspeito. Eu digo, rapaz, esse cabo vai levando um bicho nesse saco, e é os gatos para soltar no Conviver. Passei por ele, voltei de moto olhando. Quando eu cheguei na entrada da cidade, ele estava desamarrando o saco. Eu digo, se você soltar, eu vou na delegacia denunciar você. Ele amarrou a boca do saco e continuou. Foi soltar em outro local. Foi soltar em outro local. Então, eu acho que uma das formas
para também ajudar a resolver esse problema, é ter uma forma de fiscalizar para que as pessoas não abandonem os animais. Porque se não quer cuidar, faça como eu, não crie. Mas criar para judiar também não é justo. Eu agradeço a parte, eu queria só fazer essa observação, vereador. Perfeito as palavras. Vou acrescentar, já ia para outro tópico, mas vou acrescentar, essa questão de jogar os animais nos logradouros públicos, o município também pode criar uma lei de incentivo. Olha, quem adotar animais vai ter uma isenção ou vai ter uma minoração no IPTU. Isso é uma forma. Ah, mas mexe na receita do município que já está caindo. Mas, por outro lado, deixa de gastar com políticas públicas, com castrações em números alarmantes, com vacinações, e aí por aí vai. Por exemplo, projeto animal. 157 animais. Quanto isso custa para o município? É uma pergunta que pode ser feita no nosso interior. Como eu ia falando, andei pelas quadras do conjunto habitacional Domingos Gomes Aguiar. De 2021 para cá, eu tive um cuidado de procurar as indicações. De minha autoria, são 16. E aí, elucida situações como pavimentação, como lixo, e a questão de uma construção de uma praça. Existe um espaço lá próximo à quadra 16 que a população está cobrando. Ah, doutor, a gente precisa da praça com equipamentos de ginástica, com equipamentos de brinquedopraça, para a gente ter como interter as crianças aqui das quadras. E aí, eu vou reforçar essas indicações de uma forma genérica, convidando a secretaria competente a ir lá, olhar a quantidade de lixo que tem naquele conjunto habitacional. E olhe que agora a gente não pode nem falar em queda de receita, porque são 17 milhões o contrato da limpeza pública do município de Itauá. Então, dinheiro, no meu modo de sentir, tem. Se tem, vamos olhar com mais cautela, com mais rigor e deixar a cidade melhor, aparentemente falando, na questão da estrutura física. Pois não, vereador Luiz Tomás. Obrigado, vereador, por a parte. Eu até fiquei aqui surpreso quando se fala de lixo, porque o município de Itauá hoje, eu vejo aqui, passa carro, todos os dias passa carro para tirar o lixo de todas as ruas. Aí eu estou surpreso porque, na verdade, é preciso se ver lá o conjunto, porque alguma coisa errada tem, porque nas ruas eu sei que está passando o carro por dia, todo dia agora é obrigação da firma ter um carro, quando não é de manhã, é à tarde tirando o lixo. Aí foi bom, Sua Excelência, ter trazido esse assunto à tribuna, que eu vou levar para o município, para que o município chame a empresa para cobrar, porque o município de Itauá hoje é conhecido uma cidade limpa, porque não se vê mais lixo em canto na rua, a não ser lá que Sua Excelência trouxe. Mas eu vou levar o assunto, vereador, foi bom o senhor ter trazido da casa, à prefeita, para que ela chame a firma e tomar conhecimento e as providências com referência o lixo lá do conjunto. Quadra 1, quadra 2, quadra 5, quadra 15 e quadra 16. Decorei até as quadras. Vereador Hélio Castelo. Obrigado, vereador Fulvio, pela parte. Aproveitando o assunto que o senhor trouxe a essa casa, eu também fiz uma indicação, agora relacionado à coleta de lixo nos distritos, né? Que foi a indicação que entrou na pauta dessa sessão, mas como eu tinha outros assuntos, não deu tempo eu falar, e aproveitando aqui essa oportunidade, que é a indicação exatamente pedindo a implantação de pontos de coleta comunitária de lixo. Ah, doutor Hélio, você está pedindo para criar um lixão nos distritos? Não, de jeito nenhum.
é um ponto de coleta adaptado, com construção, com piso, com os contêineres separando cada tipo de lixo, vereador Adriano Dimas. Eu acho muito interessante, porque você imaginou, sabemos que na Serra tem a dificuldade da distância e do acesso, lá na Serra de São Domingos. Não tem como um carro de lixo ir lá todo dia, mas se tiver o local apropriado, eu tenho certeza que a comunidade ela vai se empenhar em poder trabalhar junto. E quem não tiver cumprindo a coleta comunitária depositado dentro do ponto de coleta, eu tenho certeza que a própria comunidade ela vai fazer a fiscalização. Então, eu acho interessante, isso aí pode até gerar menos despesa para o município, porque o carro de lixo ele ia na data e no horário específico recolher aquele lixo que estava exatamente naquele ponto que foi construído, naquele ponto que foi implantado. Então, eu vejo como uma das alternativas para os distritos, principalmente os distritos de extrema da nossa cidade. Obrigado pela colaboração, pela participação. Dando seguimento, eu vou ali agora para o Bezerra e Souza, bem pertinho ali do conjunto habitacional. E em junho, eu tive a oportunidade de gravar no esgoto lá nas ruas, projetadas A e B. São esgotos conhecidos. E por que eu escolhi lá, vereador Adriano? Porque desde 2021, a gente vem lutando para aquele saneamento básico. E a gente sabe que o saneamento, ele ocasiona várias situações. Mau cheiro, insetos, doenças, desvaloriza os imóveis lá da região e outros mais. A partir do momento em que a gente reclama e que a gente vai ao local e que a gente se depara com a situação, a gente vê que a realidade realmente é crítica. Para minha surpresa, fui convidado a voltar lá no mesmo lugar. Pois não é que agora lá não tem esgoto, não. Tem um piscinão. É essa a palavra. Canalizaram ou direcionaram os esgotos dessas ruas para um buraco. Sei nem qual é a profundidade que tem lá. Uma água esverdeada. Um mau cheiro que dói. Aí eu faço a seguinte pergunta. A gente sabe que os gestores, e aqui eu não estou falando só de Itauá, estou falando de forma geral, têm medo de fazer obra de saneamento. Ah, são obras subterrâneas, ninguém vê, na hora as pessoas acham que a gestão não fez nada. Mas não vamos pensar assim, não. Vamos pensar diferente. Vamos pensar o contrário. Cada real investido em saneamento básico é uma economia entre 4 a 9 reais em saúde pública. E não sou eu que estou dizendo, não. É só botar aí na inteligência artificial, são várias as fontes que vão dar esses dados para a população. E o que a gente está querendo aqui é justamente isso. Município joga para Cagés, Cagés joga para o município. E o povo na lama. Quando eu falo na lama, esgoto a céu aberto. Com doenças, com desvalorizações, com danos ambientais visíveis e a população sofrendo com esses esgotos. É preciso que o município tenha uma ação de forma enérgica e que mostre de forma transparente que está agindo para que a população saia dessa lama. Então, eu vou nem mais mencionar as indicações, são várias aqui, mas eu vou pedir encarecidamente que o município cuide do saneamento básico de Itauá, porque está precário. Para finalizar, presidente, e aí no meu tempo de liderança, talvez não use nem por completo, na pauta tem a indicação 798/2025. Bolsa Universitária Municipal. Para que isso, vereador? Ora, nós estamos cheios de faculdades dentro do município de Itauá, e isso é bom. Seja privada, seja pública, nós estamos se tornando um centro universitário. Aí você vem para um curso de fisioterapia, para um curso de enfermagem, para um curso de direito recentemente implantado. A pergunta que não quer calar. É todo mundo que pode pagar uma faculdade privada?
A gente sabe que a renda da população tauaense é uma renda baseada no salário mínimo. São poucos que ganham além disso. E quando ganham, vão para outras cidades. Então, querendo atingir esse público mais vulnerável, as famílias carentes, que têm o sonho e o desejo de um dia fazer faculdade, é essa a indicação. O município estudar a viabilidade da Bolsa Municipal Universitária. É importante porque, além de dar oportunidade aos estudantes de Itauá, vai fomentar toda uma cadeia. Desde uma pessoa que vem morar lá na zona rural, no município ou do outro município, aqui em Itauá, que vai precisar alugar o seu imóvel, que vai precisar fazer a sua feira, que vai precisar gastar com serviços gráficos. Então, nós estamos alimentando uma cadeia, não só dentro da instituição educacional. E visando isso, principalmente as famílias mais vulneráveis, a gente pede que o município estude a possibilidade dessa Bolsa Universitária Municipal. Presidente, agradecer, dizer que é uma felicidade quando a gente recebe isso da população e que a gente tem o prazer de trazer para cá, para externar o que muitos não têm coragem. Vou dar um exemplo, na gravação lá no Bezerra e Souza. Pedir para as pessoas gravarem comigo as dificuldades de mobilidade de veículos, de pessoas naquele local, mas as pessoas, infelizmente, temem represálias. E quando a gente traz isso, a gente mostra, não o desejo só do vereador Fulvio, mas sim daquele que foi lá no meu birô e procurou a gente dar uma palavra por essas pessoas. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer outro nome, passaremos para o órgão do dia. Questão de ordem, com a palavra, vereador Wellington Urbano. A gente fez uma indicação, eu queria só fazer aqui, reforçar a indicação, a perfuração do Poço Profundo, lá para a comunidade de Mangueiras, no Inhamuns, onde lá moram 4 famílias e em torno de 15 pessoas, entre idosos, jovens e crianças. É uma comunidade que está necessitando da água, e a gente vem fazer aqui esse apelo à nossa prefeita, para que mande a equipe fazer o estudo para a perfuração do Poço Profundo para ali. Obrigado. Questão de ordem, com a palavra do vereador Luiz Tomás. Presidente, só porque eu fui procurado hoje por várias pessoas e tive no Laticínio Veneza, com referência porque está circulando na rua que o leite do Piá Leite, vereador Rony, o último dia de entrega é amanhã. Passou vários meses sem o leite do Piá Leite, voltou, mas só se sustentou-se um mês. Aí eu fui lá no Laticínio saber por que estava tendo que ia ser interrompido o programa Piá Leite. E aí ele me disse que exatamente por falta de recurso. Isso a gente fica, muitas vezes, sem saber nem o que diga. Porque se a União, se o Estado, que é um programa paga por eles, encerra o leite por falta de recurso, para onde é que nós estamos caminhando, vereador Rony? Porque não é esse mundo de recurso. E um programa muito importante porque ajuda as duas pontas. Ajuda o produtor, que vende o leite, com aquele que tem o CAF, que vende o leite num preço melhor, que nós vendemos hoje a R$ 2,25, a R$ 2,30 o litro, os produtores que não têm a CAF, e quem tem a CAF vendia a R$ 2,60 o litro. Quando isso para um programa desse, que o Laticínio aqui, a cooperativa, presidente, era para muitos municípios que o município fornece. E aí, quando encerra, o que vai acontecer? Vai ter, quando o programa começa, eles correm atrás de botar mais tanque e ter mais leite para poder atender. Quando encerra o programa, fazer o que com esse leite todo? Aonde é que vai quebrar?
vai ter que baixar o leite e o produtor que não tem nada a ver com a coisa, é quem mais uma vez paga o preço. E isso, a gente fica assim, sem saber nem o que diga, porque a gente, no nosso caso, nós estamos do partido PSD, que faz parte do programa de governo federal e estadual. Ninguém pode negar que o PSD faz parte é aliado do Estado e da União. Mas a gente vê isso com muita tristeza, se separar de um programa tão importante, que as crianças que têm a necessidade do leite e os produtores que têm a necessidade de trabalhar e produzir e vender ser interrompido por falta de recursos. Isso é uma tristeza que a gente vê com muita tristeza e fica vendo o que é que pode acontecer com esse país daqui a uns anos. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem com a palavra, o vereador Adriano Dimas. Senhor presidente, peço aí, antes que Vossa Excelência passe para a votação das matérias, que faça a inclusão de uma moção de congratulação do senhor Sebastião Moreira de Souza, Bastos Souza, residente na Vila de Bom Jesus, pelo seu natalício de 86 anos, no último dia 19 de agosto. Seu Sebastião é o pai do nobre colega vereador Vone Souza lúcido, e com essa idade a pessoa chegar com toda a lucidez parabéns. Passarei seu pedido para a secretaria. Nós temos aqui 7 projetos para ser votados e um requerimento, os projetos todos com os pareceres favoráveis. Em discussão, projeto de lei do Executivo número 69/2025, altera o dispositivo da Lei Municipal número 2736, de 16 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a criação do programa de monitores de transporte escolar do município de Itauá, Ceará, na forma que indique e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Encerrada a votação. Projeto aprovado, 11 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 70/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, indica recursos e dá outras providências. Em discussão, não havendo que discutir, em votação. Encerrada a votação. Aprovado o projeto, 11 favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Em discussão, projeto de lei do Executivo número 71/2025, altera a Lei Municipal número 1548, de 14 de 4 de 2008, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na forma que indique e dá outras providências. Em discussão, não havendo que discutir, em votação. Encerrada a votação. Aprovado o projeto 71/2025, 11 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 72/2025, cria o Fundo Municipal para a Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, FUNDEP, e adota outras providências. Em discussão, não havendo ninguém discutir, em votação. Encerrada a votação. Aprovado o projeto, 11 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 73/2025 dispõe sobre a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana e Intermunicipalidade de Itauá e adota as providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Encerrada a votação. Hélio. Encerrada a votação.
Projeto aprovado. 11 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 74/2025, que autoriza o município de Itauá, Ceará, a participar do consórcio do desenvolvimento econômico e sustentável do Sertão dos Inhamuns, ratifica o protocolo de intenções, firmando entre os municípios de Itauá, Quiterianópolis, Parambu, Arneróis, Aiuaba, Pedra Branca, Novo Oriente, Catarina e Independência, e da outras providências. Em discussão, nós vamos discutir em votação. Encerrada a votação, aprovado o projeto, 11 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 27/25, de autoria do vereador Hélio Castelo, concede título de cidadania itauaense à senhora Carliete Roque Gonçalves Palácio. Passa a palavra ao autor do projeto para se expressar. Carliete Roque Gonçalves Palácio, natural de Iguatu, e criada na cidade de Cariús, é bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri em 2008 e especialista em Direito Penal e Criminologia pela URCA 2010. Filha de Antônia Roque Gonçalves Palácio e José Palácio de Queiroz, iniciou sua trajetória profissional como analista do Ministério Público do Estado do Piauí entre os anos de 2009 a 2013 e posteriormente como oficial de Justiça da Justiça Federal do Ceará entre 2013 a 2016. Ingressou à magistratura em 2016 como juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, atuando em diversas unidades jurisdicionais. Foi titular das comarcas de Assaré e da 2ª Vara de Brejo Santo, e de onde foi promovida para Itauá. Sua primeira comarca de entrâncias final, lá foi o titular da 1ª Vara Civil e da 2ª Vara Criminal, além de exercer a função de diretora do Fórum. Em Itauá também atuou na Vara Específica de Medidas Protetivas e Violência Doméstica contra a Mulher, realizando conferências, rodas de conversas e ações conscientização pelo fim da violência, fortalecendo a rede de proteção às mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade. Desenvolveu atividades relevantes na ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, como ouvidora da mulher, promovendo debates e ações voltadas à cota de gênero nas eleições e à política pública para as mulheres, abrangendo o município de Itauá e região dos Inhamuns. Atualmente é juíza titular da 1ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte e juíza convocada junto ao Núcleo 4.0 de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu também gostaria de registrar esse título de cidadão, ele está entrando como minha autoria, em parceria com a vereadora Poliana Lima. Em votação. Encerrada a votação, aprovado o projeto, 11 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Em discussão, o requerimento para o Executivo número 67/25, de autoria do vereador Hélio Castelo, requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá, após ouvido o plenário, que oficie ao DENIT Ceará, solicitando informações sobre os impactos do processo licitatório da implantação de radares e semáforos do trecho urbano da BR-020, que atravessa o município de Itauá, em razão da suspensão dos contratos de prestação de serviços nas rodovias federais. Com a palavra, o autor do requerimento. Presidente, vereador Chico Neto. Recentemente, nas mídias sociais, foi divulgado que o DENIT, a nível nacional, mandou suspender todos os prestadores de serviços que prestam serviços nas rodovias federais. E quando eu ouvi essa notícia, me preocupa, porque eu chamo até de compromisso. Nós temos um compromisso aqui, né, vereador Fulvio, de uma licitação que é para acontecer esse ano. E eu creio que, se for suspenso os serviços, eu creio que também vai ser prejudicado essa licitação. Então, o meu intuito é de oficializar o DENIT, pedindo informações sobre a suspensão desses serviços, se vai afetar no processo licitatório
da implantação dos semáforos e radares na BR-020 que corta o nosso município. Então, o intuito desse requerimento é exatamente isso. Peço apoio aos nobres colegas. Em votação, o requerimento. Doutor Hélio. Só vota aí, doutor. Vote aí, por favor. Encerrada a votação, 11 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Com a anuência dos senhor vereador... Questão de ordem, por favor. Vou pedir aqui uma licença, se o senhor me conceder. Pode ficar à vontade. Eu tinha lhe dito que eu iria fazer esse requerimento na hora que eu usei a tribuna, certo? Vou pedir licença para me fazer aqui um requerimento verbal sobre a situação da implantação da energia do mini estádio da Altamira. Eu tive a informação, fui até a Secretaria de Infraestrutura, falei com o secretário, que desde abril foi mandado um e-mail pedindo a implantação dessa iluminação, que quando foi feito o pedido, foi gerado o número de protocolo, 0059661250. E esse número de protocolo, para receber o orçamento, ele tem um prazo de 30 dias. Só o que é que acontece? O prazo se acabou e depois do prazo nós já estamos com 70 dias. Então, quero pedir, Vossa Excelência, presidente, que a gente possa fazer um requerimento, porque não deu tempo, eu recebi essas notícias sexta-feira, a pauta já tinha se encerrado. Posso fazer o requerimento do meu gabinete para a gente oficializar a Enel, pedindo esclarecimento e uma data, que seja determinada uma data para que possa passar o orçamento para a Secretaria de Infraestrutura. Com a anuência dos vereadores, colocarei em bloco a votação das moções de pesar, número 932, mais 225. Em votação. Está incluída aquela moção do início? Tá. Encerrada a votação. Aprovadas as votações de moções de pesar. 11 votos favoráveis, não conta. Em votação, as moções de congratulações, números 907 a 920, 928 a 931, 934 a 941, barra 25. E a moção de louvor, número 942, barra 25. Alguém queria encaminhar alguma moção separada? Senhor presidente, pela palavra, peço a palavra. Na palavra, vereador. Só para comentar e destacar novamente e exaltar a moção aqui de congratulação, número 941 de 2025, que é o voto de congratulação pelo natalício do senhor Marcos Paulo, né, que está aniversariando hoje, amigo nosso de coração, casado com minha sobrinha, então não poderia se furtar de passar despercebido e desejando aí votos de paz, saúde, felicidade, um forte abraço. Para quem não lhe conhece, fica mais fácil dizer que é o Rei de Tijolo, que tem a loja ali da BR-020, então eu fico muito satisfeito de estar usando essa casa e parabenizando de forma especial. Forte abraço, obrigado, presidente. Encerrada a votação. Aprovado as moções, 12 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Com as considerações finais. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de destacar o Agosto Lilás, que vai acontecer, uma caminhada e corrida referente ao Agosto Lilás, que será realizada dia 31/8, promovida pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Famílias, que está à frente hoje a pasta a vereadora Poliana Lima. Esse evento é uma oportunidade importante para fortalecer fortalecer a conscientização sobre a violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, reforçar o apoio ao esporte feminino. Já que temos também até indicações apresentadas aqui nesta casa pedindo o apoio à prática do esporte feminino. Então, parabenizo a organização e a todos os participantes, pois a ação como esta contribui para um Tauá mais inclusivo,
inclusiva, saudável e consciente. E também quero destacar que no dia 30 de agosto, um dia antes da caminhada e corrida, vai ter a Copa Tauá de Karatê, como eu já falei aqui. E minhas palavras nas considerações finais é para dar uma boa notícia, que teremos 10 participantes do projeto Pequeno Atleta. A Prefeitura inscreveu 10 participantes do projeto Pequeno Atleta para poder participar da Copa Tauá de Karatê. Obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.